Olá, pessoal! Sejam bem-vindos a mais uma aula de ciências. Eu sou a professora Girlane Silva, uma mulher negra, e hoje estou usando tranças e um vestido estampado. A aula de hoje começa de uma forma bem legal. Que tal acender uma lâmpada usando batatas? Vejam que eu trouxe uma batata cortada em 3 pedaços e eu uni esses pedaços, da batata utilizando prego, moeda de cobre e um fio de cobre. E observem aqui que a gente está fazendo a união sempre entre o prego e a moeda. E na extremidade eu tenho aqui 2 fios de cobre que vão conduzir essa energia. Então, tendo esse esquema montado, eu vou aproximar, prestem atenção, para ver o que acontece. Poxa vida, gente, será que não está acontecendo nada? Como assim, professora? Trouxe um experimento que não funcionou para a gente? Pois é, gente, nem sempre a gente consegue as coisas de primeira. Mas eu tenho esse vídeo gravado porque na minha casa, no escuro, a gente conseguiu visualizar e essa experiência funcionou bem melhor. Deem uma olhada. Uau, professora, que mágica é essa? Gente, na verdade, não é mágica, A energia elétrica que acendeu a lâmpada LED, ela veio a partir de reações químicas. Na verdade, os ácidos presentes na batata reagiram com os componentes da moeda, no caso o cobre, e do prego, que é o zinco, E foi gerando, então, uma energia química que foi convertida em energia elétrica, que então foi conduzida aqui pelos fios para acender essa lâmpada. Agora, será que existe uma plantação de batata para gerar energia, elétrica que chega aí na sua casa? De onde vem a energia elétrica? Bem, a energia elétrica que chega até as nossas casas, ela vem a partir das transformações de energia que é gerada, energia cinética que é gerada pelas turbinas das usinas. Deem uma olhada no slide. Esse movimento pode ser produzido a partir de diversas fontes. E após gerada a energia elétrica, ela passa por estações transformadoras e redes de fio de alta tensão, percorrendo um longo caminho até chegar às tomadas das nossas casas. Eu trouxe esse vídeo que resume todo esse caminho da energia elétrica. 1, 2, 3, 4. No episódio de hoje, como a energia elétrica chega até a nossa casa? A energia elétrica que chega em nossa casa pode ser produzida de diversas formas. Em usinas hidrelétricas, termoelétricas, eólicas, solares e até nucleares. Ela segue rumo à cidade através das torres de transmissão de alta tensão. Quando a eletricidade chega às cidades, ela passa por transformadores de tensão, que a tornam um pouco mais fraca, e segue pelos fios nos postes da nossa rua, que também possuem transformadores para deixá-la ainda mais fraca, com 127 ou 220 volts. Em seguida, a energia vai para o relógio de luz, que mede o consumo, e é distribuída na rede de casa, chegando nas lâmpadas e nas tomadas onde ligamos nossos aparelhos. muito interessante, não? Nos vemos na próxima! Bem, vocês viram que a energia elétrica pode ser gerada de diferentes formas, E essas formas variam de acordo com a fonte de energia disponível para gerar essa energia. O conjunto de fontes disponíveis para gerar energia elétrica é chamada de matriz elétrica. E eu trouxe para vocês compararem a matriz elétrica mundial e a matriz elétrica brasileira. Dê uma olhada no slide. Observem que a matriz elétrica mundial ela vai fazer uma maior utilização de combustíveis fósseis, como o carvão mineral e o gás natural. E a gente ainda tem os derivados de petróleo, A gente vai ter ainda um uso, de energia hidráulica, energia nuclear
e energias, né, fontes alternativas como solar, eólica, geotérmica e maré motriz e a biomassa. Enquanto isso, gente, a matriz energética brasileira vai fazer um maior uso de energia hidráulica, né, quase 65%, cerca de 65% da matriz elétrica, seguida de combustíveis fósseis, né, o somatório aí do gás natural, derivados de petróleo e o carvão mineral, fazendo também uso, né, de biomassa, energia eólica, solar e nuclear. E quando a gente fala, gente, em fontes de energia, né, é interessante a gente discutir se essas fontes são renováveis ou não renováveis. Por isso eu trouxe um pequeno exercício, né, para testar os conhecimentos, se vocês se recordam desses conceitos. Sobre a matriz energética brasileira, quais são as fontes não renováveis de energia? Lembrando que fontes não renováveis são aqueles recursos esgotáveis, né, que não vão durar para sempre. E a gente tem aí, então, né, como fontes não renováveis, petróleo, gás natural, a fonte nuclear e o carvão mineral. Enquanto as fontes renováveis são aquelas que têm essa duração, elas não se esgotam, né? E a gente tem aí os exemplos de fontes renováveis, a energia eólica, biomassa, solar e hidráulica. E se vocês observarem, gente, a nossa matriz elétrica, ela vai contra a matriz elétrica mundial, né? Fazendo maior uso de uma fonte renovável, o que já é uma grande vantagem. Bem, o nosso país ele possui cerca de 9.000 usinas elétricas e elas vão estar distribuídas em diferentes formas de geração de energia. Dê uma olhada no slide. Nós temos a usina termoelétrica e a usina geotérmica, lembrando que no nosso país a usina geotérmica é utilizada apenas para lazer, como é o caso da cidade de Poços de Caldas, a usina nuclear, usina solar fotovoltaica, usina eólica e as usinas hidrelétrica e usina maré motriz, né, que é um empreendimento que está engatinhando no nosso país. E agora a gente vai conhecer algumas dessas usinas. A usina termoelétrica produz energia por meio da queima de combustíveis, principalmente de combustíveis fósseis, como petróleo, carvão mineral e gás natural, e representa cerca de 25% da matriz elétrica do nosso país. Observem que a queima desses combustíveis vai levar ao aquecimento da água que se encontra na caldeira, gerando vapor com pressão alta o suficiente para mover as turbinas, né? E assim movimentar o gerador que vai transformar essa energia cinética em energia elétrica. Bem, a maioria dessas usinas termoelétricas se encontram no nosso estado, aqui no Rio de Janeiro. E elas vão apresentar como vantagens o fato, né, das instalações serem próximas às regiões de consumo, a construção é mais rápida, é uma fonte alternativa em lugares onde não podem existir outras fontes, mas, como desvantagens, elas apresentam uma alta liberação de gases poluentes, né, e um alto custo para a sua geração. Então, uma alternativa, né, para o uso desses combustíveis fósseis é a utilização da biomassa, que parte do mesmo princípio, né, ocorre a queima de biomassa, como é o caso da cana-de-açúcar, mas neste caso a gente tem uma menor liberação de gases poluentes. Por outro lado, gente, o potencial de produzir energia a partir de biomassa é bem menor. Uma outra usina que eu trago para vocês é a usina nuclear, né, que produz energia elétrica a partir de reações nucleares. As reações nucleares, elas acontecem a partir do bombardeamento do núcleo de elementos radioativos, como é o caso do urânio, e produzem uma grande quantidade de energia térmica e representa aí cerca de 2% da matriz elétrica do nosso país. Então, observem, gente, que ela vai seguir, né, mais ou menos o conceito, né, da usina termoelétrica. No entanto, ao invés de utilizar combustíveis fósseis ou biomassa, esse calor vai ser gerado a partir de reações nucleares, né, que aí gera um movimento que vai ser, então, convertido em energia elétrica. No nosso país, nós temos apenas 2 usinas nucleares, né, que se encontram em Angra dos Reis, Angra 1 e Angra 2.
Como vantagens, a usina nuclear, né, apresenta uma menor poluição atmosférica, tem um imenso potencial energético, é uma fonte de energia alternativa, né, àqueles lugares que não possuem outros recursos e tem um custo barato em relação ao petróleo. Por outro lado, existe um risco de acidente nuclear, né, uma poluição térmica e o que fazer com o lixo nuclear que é gerado ainda é uma incógnita. Bem, existem algumas fontes de energias alternativas, né, que reduzem essa liberação de gases poluentes, como é o caso da própria biomassa, que eu já citei para vocês, e a energia solar e eólica. Deem uma olhada. Uma usina solar utiliza milhares de placas fotovoltaicas para transformar, de forma direta ou indireta, a luz do sol em eletricidade e enviá-las aos centros urbanos por meio de linhas de transmissão. Ela vai representar cerca de 2% da matriz elétrica do nosso país. Então, observem aí que existe a instalação dessas placas. Essas placas convertem a luz do sol em energia elétrica e essa energia elétrica, então, distribuída, né, para as nossas residências. Atualmente, o Brasil possui cerca de 4.300 usinas do tipo, né, e a maior se encontra no estado do Piauí. As vantagens, né, a começar por ser fonte renovável, né, por ser um recurso que não se esgota. É uma energia limpa, tem baixo impacto ambiental e o custo tecnológico também é baixo, né, e a vida útil é longa. Por outro lado, gente, ela depende de fatores climáticos, né, depende que haja sol para que seja produzida, né? E o potencial de gerar energia é muito baixo. Já a energia, né, a usina eólica, é aquela, né, que utiliza-se da força da massa de ar, da força dos ventos, para gerar energia cinética para movimentar turbinas dos aerogeradores, como vocês podem ver aí pela imagem, né? Essas usinas, elas acompanham o litoral, que são regiões com maior potencial para ter vento, né, ali próximo dos mares, tendo tanto no Nordeste, Sul e Sudeste. Como vantagens, né, uma energia renovável e limpa, porém, gente, se vocês observarem aí, né, esses moinhos, eles podem apresentar riscos às aves locais, interrompendo as suas rotas migratórias, além de modificar as paisagens e gerar ruídos. Porém, gente, a nossa maior fonte de energia elétrica vem da água, são as usinas hidrelétricas, né? São sistemas que transformam a energia contida em correnteza dos rios, a energia potencial, em energia do movimento, a energia cinética, que vai então, como vocês podem ver pela figura, movimentar uma turbina e o gerador, que por fim vai gerar a eletricidade que chega até a nossa casa. Para vocês terem uma ideia, esse tipo de energia representa cerca de 65% da matriz elétrica do nosso país, né? E 3 das nossas maiores usinas estão entre as 10 maiores do planeta: Itaipu, Belo Monte e Tucuruí. Como vantagens, né, é uma energia renovável, emite menor quantidade de gases poluentes e possui um baixo custo. Por outro lado, gente, tem um alto impacto ambiental, né, devido à sua instalação, que vai interromper curso dos rios, gerando assoreamento desses rios, extinção de espécies e alteração da vida das populações que moram ali ao redor. E agora, para finalizar, eu trouxe para vocês uma reportagem, né, sobre a descoberta do potencial de gerar energia da batata. Ela fala que uma batata tem potência suficiente para iluminar um quarto com lâmpada LED por 40 dias. Gente, então partiu plantar batata para gerar energia elétrica, não é mesmo? Agora, o que eu quero que vocês entendam é que os cientistas sempre estão buscando fontes alternativas para gerar energia elétrica, já que a gente viu, né, que a maior parte das fontes existentes, elas geram impactos no meio ambiente. Assim, gente, é importante a gente pensar que além de criar novas estratégias, né, novas fontes de energia, é importante a gente economizar energia. Então, nada de deixar, né, luz acesa à toa, geladeira aberta o tempo todo aí na casa de vocês. Economizem energia. Eu já vou ficando por aqui.
Até a próxima aula!